O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, e toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste dia, em todos os lugares do mundo, na igreja, nós cristãos visitamos os túmulos dos nossos mortos, dos nossos queridos, entes queridos que já partiram desta vida, e nos deparamos assim com essa realidade que o mundo não quer enxergar, que é a morte. É a única certeza da nossa vida. Quando nasce uma criança, nós não sabemos se ela vai ser boa ou má, se vai ser rica ou vai ser pobre, se vai ser feliz ou infeliz, se vai deixar descendência ou não. A gente só tem uma coisa que a gente sabe ao certo, né? Aquela vida que ali começa, está rumando, está caminhando para o seu final. Aquele estadista americano Benjamin Franklin dizia que o povo de bom humor, as únicas duas certezas da vida são a morte e os impostos que a gente tem que pagar. Então, aqui a gente se depara com essa certeza e ao mesmo tempo com uma espécie de negação. Parece que o mundo vive numa certa esquizofrenia com relação à morte, porque tudo no mundo está sistematizado como se a gente fosse viver para sempre, e a realidade da morte, por assim dizer, ela é puxada para baixo do tapete. A gente não gosta de falar, a gente não gosta de meditar sobre isso, de pensar sobre isso. E essa atitude com relação à morte, e vejam como nós cristãos, a revelação cristã, ela relaciona a morte com o pecado. Parece que é a mesma negação da morte, é a negação do pecado. Por que o mundo nega a morte e nega o pecado? Porque o mundo vive sem esperança. Então, quando a gente não tem esperança, é melhor a gente não falar, e esquecer daquilo que nos provoca desesperança. Então a gente não fala e não quer saber, não pensa na morte, embora exista, e a igreja tem falado nos últimos anos, uma cultura da morte no mundo, porque é uma cultura de pouco apreço pela vida, e que existe aqui no Brasil também. Vejam, esses dias apareceu essa estatística aterrorizante, que o Brasil chegou ao recorde de assassinatos
É como se é a mesma coisa no Brasil. No último ano morreram assassinados o mesmo número de pessoas que morreram debaixo daquela segunda bomba atômica que caiu no Japão, em Nagasaki. Então, o Brasil faz uma Nagasaki por ano de assassinatos, de gente morta, de gente que é assassinada, de homicídios, pessoas que morrem pela mão de outros, como diz o povo, morrem de morte matada, não de morte morrida. Então, a gente vive essa esquizofrenia de uma cultura da morte, ao mesmo tempo de uma negação da morte. Mas nós cristãos não temos por que negar a morte, por que nos esquecer dela, porque nós cremos que a morte não é a palavra definitiva sobre a nossa vida, sobre o ser humano, porque a palavra definitiva sobre nós foi dada por Jesus Cristo. Ele nos revela qual é o plano do Pai para nós. E o plano do Pai para nós não é a morte, mas é a vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, aquele que vive com a esperança colocada em Cristo, que passou pela nossa morte para vencer a morte, e passou pela nossa morte para matar a morte. Porque a morte, irmãos e irmãs, aqui a gente volta a esse tema, existe essa relação misteriosa entre a morte e o pecado. Essa relação ela é descrita naquelas imagens místicas e poéticas do livro do Gênesis. O primeiro casal, o início da humanidade, está naquele jardim e tem acesso a todos os frutos do jardim e principalmente da árvore da vida, porque vive na amizade com Deus, vive na união, na comunhão com Deus. E a vida, isso é muito importante a gente entender, porque o conceito de vida na Bíblia nunca é só a vida biológica, não é a vida biológica, não é aquele conceito de vida que uma vez encontrei num dicionário, fui procurar a palavra vida, como é que o dicionário define vida, aí encontrei essa curiosa definição, vida, o modo de ser do protoplasma. Que bonito, Imagina que uma pessoa está fazendo aniversário e você diz assim: parabéns pelos 18 anos do teu modo de ser, do teu protoplasma. Então, na Bíblia, a vida nunca é a vida biológica, porque existe a plenitude da vida, que é a comunhão com Deus, e que ela engloba tudo, desde o biológico até o espiritual, todas as dimensões do ser humano, o psicológico, o emocional, tudo, porque a gente tem pessoas que vivem, que respiram, que o coração delas está batendo, que elas estão falando, que estão caminhando, às vezes que estão indo até a igreja, mas no coração estão mortas. Tem uma imagem terrível do inferno de Dante Alighieri, aquele grande poeta que escreveu a Divina Comédia, que não é uma comédia de dar gargalhada, uma comédia no sentido clássico, que é uma história que termina bem, que na verdade é um tratado de teologia, em forma de versos, e ele passeia pelo inferno e encontra um sujeito e diz para ele: mas como é que você está aqui embaixo, se outro dia eu te vi lá em cima do mundo, você estava vivo? E ele disse: sim,
eu ainda estou lá em cima, mas a minha alma já desceu aqui porque eu sou um traidor, eu cometi uma grande traição. Então, apesar de meu corpo estar ali passeando no mundo, a minha alma já está aqui, uma imagem terrível. Então, Deus é o Deus da vida, que nos dá a vida em abundância, que nos dá a plenitude da vida. A árvore que tomar do fruto dela significava ambição, significava competição com Deus, significava se colocar no lugar de Deus, significava querer ser como Deus. E Deus proíbe, por amor, os nossos pais de tocarem nessa árvore, porque no momento em que o homem rompe com Deus, ele rompe com a vida, e aí entra a morte, passa a fazer parte da existência dele. E isso aconteceu, mas não foi a palavra definitiva, não foi a história definitiva, porque Deus continua sendo o Deus da vida, embora o ser humano rompa com Ele, Deus continua sendo a plenitude da vida. Por isso, Ele nos manda o seu Filho, e o seu Filho vai passar pela morte, que é o sinal do pecado, que é a perda da comunhão com Deus da vida, a morte que São Paulo chama o salário do pecado. E Cristo vai passar, Jesus vai tomar a nossa humanidade, vai passar pela morte também, embora ele não tenha pecado nenhum. E vai dar um outro sentido para a morte, que ao invés de ser a perda da vida, vai ser a oferta da vida, o oferecimento de si mesmo, o ato de obediência ao Pai. O primeiro ato dos primeiros pais foi o ato de desobediência. Jesus se entrega ao Pai por obediência e se entrega em oferta amorosa ao Pai, em oferta por nós. E a grande prova de que a morte de Cristo não foi uma perda da vida, mas foi uma doação da vida, é a Eucaristia. Jesus, antes de padecer, antes de morrer, nos ofereceu aquele corpo e aquele sangue que iam se separar na cruz. Ia nos oferecer isso como vida, ou seja, como alimento, porque o alimento dá a vida. Então Jesus nos mostra o caminho da vida, que é a doação e que é o amor de entrega total. E não só ele nos mostra para que a gente, de forma moralista, fosse imitar o seu exemplo, mas ele nos dá essa vida, ele nos comunica essa vida que é comunhão, nos comunica, nos infunde, nos incorpora a essa vida que é doação, que é comunhão, que é amor. E fazendo isso, e a gente sabe que o sinal, ou seja, o sacramento disso é o batismo, fazendo isso, ele nos torna vencedores da morte, como ele foi vencedor da morte pela sua ressurreição. Porque era impossível Jesus permanecer debaixo da morte. Ele passou por ela para vencê-la, passou por ela para derrotá-la. Ó morte, onde está a tua vitória? Então, como Jesus vence a morte e como Ele nos incorpora a Ele ressuscitado, a Ele vencedor da morte, também nós somos vencedores da morte. Todos nós já morremos
pelo batismo e já recebemos a vida nova em Cristo pelo batismo, já ressuscitamos com Ele. E a vida cristã consiste nisso, em viver a vida de ressuscitados. Por isso, nós andamos na contramão do mundo que ignora a morte e que ao mesmo tempo tem um pavor terrível da morte. Nós não temos medo da morte, porque para nós a morte é a entrega da vida, é a oferta da vida para vencer a morte e para receber a ressurreição. E essa é a promessa que Jesus nos faz: eu ressuscitarei no último dia. Todos nós que hoje vivemos nesse corpo de morte, nesse corpo destinado à morte, nesse corpo cujos restos terminam ali nesse cemitério que está atrás de nós, nós vamos receber de Cristo ressuscitado um corpo que não está mais sujeito à morte, e não está mais sujeito a nenhum sinal da morte, ou seja, nem ao pecado, nem ao egoísmo, nem à doença, nem à velhice, nada. Corpo glorioso, corpo ressuscitado, corpo glorificado. Porque essa é a plenitude da nossa pessoa. Nós não somos só alma, somos corpo e alma. E essa ruptura que acontece em nós, separação do corpo e da alma, é justamente o sinal da nossa ruptura com Deus. Por isso, viver na comunhão com Deus, viver na dinâmica do amor, viver a vida plena de Cristo ressuscitado, nos torna vencedores da morte e nos torna herdeiros da vida ressuscitada em corpo e alma. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, nesse dia em que nós visitamos os nossos falecidos no cemitério, que nós rezamos por eles, que nós rezamos por aqueles que estão na purificação do purgatório, também é um dia de esperança, é um dia de reafirmar que nós somos do ressuscitado, que nós somos vencedores da morte, que nós recebemos uma vida nova e que essa vida nova ela consiste em amor, em comunhão, em doação de nós mesmos. E essa a doação que nos faz dar muito fruto nesse mundo. Outro dia escutei uma imagem muito bonita. O cristão é uma árvore de cabeça para baixo, que tem as suas raízes no céu e dá as suas folhas, os seus frutos e as suas flores na terra. Então, as nossas raízes estão lá em cima, é dali que a gente toma a nossa seiva, a nossa vida, porque nós recebemos a nossa vida de Deus e de Cristo ressuscitado. E com essa seiva, com essa vida, nós aqui na terra damos frutos, damos flores, damos folha, damos consolação. Somos chamados a dar ao mundo a esperança. Esse mundo que vive na desesperança e, portanto, nesse egoísmo que procura conservar uma vida que não pode ser conservada. A gente vai a esse mundo dar essa esperança e mostrar os frutos dessa raiz que a gente tem lá no céu. Vamos pedir a Jesus nessa Eucaristia, por intercessão de Maria, nossa Mãe, Consoladora, que nos faça ser portadores dessa esperança da vida ressuscitada, para que o mundo creia e para que o mundo também receba de Jesus essa ressurreição que o Pai quer dar a todos.